A paleontologia é uma ciência notoriamente difícil. Basicamente, ela tenta descobrir como eram os animais extintos apenas a partir de seus ossos. O problema é que, às vezes, esses ossos estão mal preservados. Outras vezes, têm centenas de milhões de anos. E, muitas vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, dizer que essa área de estudo é difícil é um grande eufemismo. Por isso, não é difícil entender como os paleontólogos cometeram alguns erros ao longo dos anos. Na maioria das vezes, esses erros são pequenos e relativamente comuns, como, por exemplo, exagerar um pouco o tamanho de um animal. No entanto, de vez em quando, surge um erro que não é nem pequeno nem insignificante. Um erro grande o bastante para mudar completamente nossa percepção de um animal. Um erro que deixa muita gente coçando a cabeça. Algo que é muito bem demonstrado por essas 7 criaturas. O primeiro exemplo é, na verdade, um deslize bastante compreensível. E era quase garantido que aconteceria, já que envolve o primeiro dinossauro já descrito por paleontólogos, o megalossauro. Esse terópode do Jurássico foi descrito pela primeira vez em 1824, numa época em que as pessoas sabiam quase nada sobre dinossauros. Na verdade, naquele período, a palavra dinossauro sequer existia. Como resultado, as primeiras ideias sobre como era o megalossauro eram, digamos que bastante rudimentares. O holótipo consistia em um fêmur, alguns fragmentos de vértebras e parte de uma mandíbula inferior. Esses fósseis foram estudados pelo paleontólogo inglês William Buckland, que concluiu ter encontrado um lagarto carnívoro gigante, um animal que andava sobre 4 patas. O motivo era simples, ele era enorme. E para Buckland, todo lagarto enorme andava sobre 4 patas, obviamente. Além disso, Buckland acreditava que essa criatura estranha provavelmente era anfíbia. Segundo ele, o animal teria preferência pela água em vez da terra firme, agindo de forma parecida com algum tipo de crocodiliano. Ele também estimou que com carne e músculos, o animal teria mais de 40 pés de comprimento, ou cerca de 12,2 metros. Mas então, um paleontólogo rival encontrou um osso de dinossauro ainda maior. Isso parece ter provocado algumas inseguranças, já que Buckland realmente enfatizava a parte gigante do animal. E logo ele decidiu que 40 pés simplesmente não eram suficientes para seu lagarto. Assim, aumentou sua estimativa para impressionantes 70 pés, ou cerca de 21 metros de comprimento. Para complicar ainda mais, o megalossauro foi descoberto em uma época em que muitos cientistas ainda eram fortemente religiosos e frequentemente tentavam conciliar suas descobertas com suas crenças, neste caso, o cristianismo. Isso representava um problema para Buckland. Tradicionalmente, acreditava-se que a morte e o sofrimento só surgiram após o pecado original de Adão e Eva. Porém, pelos ossos, ficava claro que o megalossauro era um predador, ou seja, um assassino. E para Buckland, parecia que esse animal havia vivido antes do pecado original. Então, para resolver esse dilema, ele afirmou que o megalossauro era um animal especializado em encerrar a vida dos velhos e dos doentes, com o objetivo de reduzir o sofrimento total, e assim, preservar a ideia do pecado original. E sim, isso é sério. É claro que essa interpretação estava bastante equivocada, assim como grande parte de sua descrição do megalossauro. Mas aos poucos, a verdadeira natureza desse terópode começou a ser revelada. Essas revelações vieram principalmente da descoberta de outros terópodes, alguns deles preservados de forma muito mais completa. Isso levou à compreensão de que o megalossauro não era quadrúpede, mas sim bípede. Ele também não era anfíbio, na verdade, era totalmente terrestre. Hoje sabemos que ele não era tão gigante quanto Buckland afirmava. Seu tamanho real era cerca de metade da estimativa original. Seu peso ficava pouco acima de 1 tonelada. Ainda assim, era um animal grande para sua época. Grande o suficiente para ser o predador de topo incontestável da Inglaterra do Jurássico Médio. Mas não foi apenas o megalossauro que foi interpretado nos primórdios da paleontologia. Muitos dinossauros acabaram sendo. Com o passar do tempo, as coisas realmente melhoraram. No entanto, isso não significa que os erros tenham desaparecido por completo. Eles ainda acontecem. E não apenas com dinossauros, mas também com animais que, como grupo, ainda estão vivos hoje, como as aranhas. Na década de 1980, um cientista argentino encontrou um fóssil bastante peculiar na formação Barro de Veliz, na Argentina, datada do período Carbonífero. O material incluía uma carapaça relativamente grande, 3 apêndices e tergitos. Todas estruturas que podem ser encontradas em certos grupos de animais, incluindo artrópodes.
E com base apenas no formato geral do fóssil, o paleontólogo percebeu que havia encontrado uma aranha antiga. Uma aranha que jogava tudo o que sabíamos sobre aranha pela janela. Afinal, ela era um verdadeiro monstro. Media cerca de 34 centímetros de comprimento, um tamanho maior do que o máximo conhecido da aranha Golias comedora de pássaros, que até então detinha o título de maior aranha que já viveu. O momento desta descoberta também fazia bastante sentido para as pessoas. O animal teria vivido durante o período Carbonífero, famoso por produzir criaturas rastejantes gigantes. E o que você faz quando descobre a maior aranha de todos os tempos? Você lhe dá um nome à altura. Esse novo fóssil foi batizado de Megaracne, o que significa a grande aranha. E considerando quantos de nós têm medo de aranhas, essa criatura rapidamente se tornou uma queridinha do público. A Megaracne logo começou a aparecer em museus, documentários e até lojas. Mas apesar de toda a fama, havia alguns céticos. Isso porque a Megaracne possuía algumas características bastante incomuns. Para começar, sua carapaça era dividida em uma seção frontal e outra traseira por uma sutura. Além disso, ela apresentava quelíceras espatuladas, uma característica nunca antes observada em outras aranhas. Ainda assim, essas preocupações foram deixadas de lado. As diferenças eram justificadas como resultado de se tratar de uma nova ordem de aracnídeos, ou simplesmente de um animal único. De qualquer forma, esclarecer seus detalhes era difícil. O holótipo havia sido guardado em um cofre por segurança. Isso deixava os céticos apenas com moldes de gesso para estudar. E assim, por 25 anos, tudo permaneceu como estava. Até que em 2005, por acaso, um segundo espécime foi encontrado. Ele também precisava ser uma Megaracne, considerando a identidade quase perfeita de sua carapaça e apêndices. Esse novo fóssil era muito mais completo, o que parecia uma ótima notícia. Ou pelo menos, deveria ser. Na prática, ele causou uma grande dor de cabeça. Durante a análise desse espécime, os pesquisadores perceberam que seus tergitos e apêndices eram cópias quase perfeitas dos de outro gênero extinto, mas não de uma aranha, e sim de um escorpião marinho. Mais especificamente, a Megaracne era virtualmente idêntica em alguns aspectos ao Woodwardopterus, um euriptérido do Permo Carbonífero, de tamanho semelhante. Foi então que todos perceberam que, o tempo todo, a aranha favorita do mundo não era uma aranha. Um erro e tanto, ainda mais considerando que escorpiões marinhos nem sequer são aracnídeos. Mas sendo justo, não foi o pior palpite do mundo. Embora escorpiões marinhos não sejam aracnídeos, eles não são tão distantes assim em termos evolutivos, pelo menos quando falamos de animais extintos. E afinal, o holótipo realmente se parece superficialmente com uma aranha. Digerir essa revelação não foi fácil, especialmente para os museus. Muitos deles haviam gasto boas quantias em exposições de aranhas gigantes. E ainda hoje, é possível encontrar essa criatura sendo representada como uma aranha em alguns museus. Afinal, eles já pagaram por isso. Hoje, imaginamos que a Megaracne era um euriptérido de tamanho considerável, um animal que vivia em vastas planícies alagadas de água doce, onde passava seus dias vasculhando o substrato com braços em forma de ancinho, alimentando-se de pequenos invertebrados, bem diferente de vagar por florestas densas em busca de sua próxima refeição. E não é todo dia que erramos não só a identidade de um animal, mas também todo o ecossistema em que ele viveu. Ainda assim, sendo bem sincero, eu diria que o caso da Megaracne nem é o pior de todos. Um concorrente ainda melhor envolve, mais uma vez, um dinossauro. Mas um bem mais icônico do que o megalossauro, o Therizinosaurus. Graças a Jurassic World, muita gente reconhece esse dinossauro só de ouvir o nome. E não é difícil de lembrar. Afinal, aquelas garras gigantes são inesquecíveis. Mas ele nem sempre foi visto como dinossauro carcaju. E originalmente, ele nem sequer foi classificado como um dinossauro. Na verdade, foi interpretado como uma tartaruga. Sim, uma tartaruga. Isso faz a gente se perguntar como é possível sair disso para aquilo. Para entender, precisamos voltar aos anos 1940, uma época em que o conhecimento sobre dinossauros já era melhor do que no século XIX, mas ainda bastante limitado. Naquele período, a União Soviética patrocinava várias expedições científicas, buscando aumentar seu prestígio científico. E o deserto de Gobi era um grande foco dessas explorações, devido à enorme quantidade de fósseis encontrados ali. Em 1948, uma equipe fez uma descoberta extraordinária nesse local. Entre uma grande quantidade de ossos de dinossauros e tartarugas, eles encontraram ossos de garras gigantescas, algo completamente diferente de tudo que havia sido descoberto até então.
eram literalmente as maiores garras já encontradas naquela época. Cada uma media cerca de 1 metro de comprimento. Essas garras estavam na mesma região onde havia o corpo de um grande terópode. Além disso, havia costelas e vértebras fragmentadas de origem desconhecida. O paleontólogo responsável acreditava que o corpo do terópode não tinha relação com as garras. Já os ossos fragmentados, ele simplesmente não sabia a quem pertenciam. Assim, restavam apenas aquelas garras enormes, e isso deixou todos bastante confusos. No entanto, como a formação Nemegt era lar de muitas tartarugas e composta por diversos sistemas fluviais, um cientista chamado Evgeny Malev propôs uma ideia bastante curiosa. Ele sugeriu que aquelas garras pertenciam, na verdade, a uma tartaruga aquática gigante, um animal que teria cerca de 4,5 metros de comprimento e pesaria mais de 1 tonelada. Uma visão impressionante, especialmente quando se adicionam aquelas garras gigantes à equação. Felizmente, não estaremos falando de uma tartaruga assassina. A hipótese de Malev era que esse titã havia evoluído em um método muito específico de alimentação. Ele usaria suas enormes garras para rastelar grandes quantidades de algas saborosas. E embora isso possa ser novidade para alguns, esse passado estranho do Therizinosaurus não está exatamente escondido. Até hoje, o nome da espécie, Therizinosaurus cheloniformes, significa literalmente lagarto-foice em forma de tartaruga, não dinossauro. Mas obviamente hoje sabemos que essa criatura não era uma tartaruga. Então o que aconteceu? Bem, algum tempo depois, os ossos foram reexaminados por outro paleontólogo. Ele percebeu que alguns outros animais extintos possuíam garras semelhantes, embora muito menores. O detalhe interessante é que os animais com garras mais parecidas não eram tartarugas, eram grandes terópodes. Esse pesquisador comparou especificamente as garras ao Quilantasaurus, um possível neovenatorídeo chinês. Isso levou à nova ideia de que Therizinosaurus, na verdade, era um dinossauro. E, de fato, essa hipótese acabou sendo confirmada. Outras garras gigantes foram encontradas, dessa vez acompanhadas de mais material fóssil, incluindo partes das pernas, braços e costelas desse dinossauro misterioso, entre outros ossos. Isso finalmente consolidou sua identificação como um terópode. Ainda assim, apesar de toda a sua fama, até hoje existem algumas dúvidas. Nem todos concordam sobre como ele usava suas garras gigantes. As ideias variam bastante, desde defesa pessoal e escavação em busca de alimento, até agarrar comida, escalar ou até mesmo a hipótese de que elas não tinham função prática alguma e que estavam ali apenas para exibição. É divertido imaginar animais tão icônicos por sua aparência em formas completamente diferentes. E não foi só com Therizinosaurus que isso aconteceu. Algo semelhante ocorreu com um animal que, de certa forma, é ainda mais icônico: o Pterodactylus. Embora a maioria das pessoas não conheça esse gênero pelo nome, provavelmente reconheceria que se trata de um pterossauro só por ouvi-lo. Afinal, os pterossauros são um grupo de répteis voadores tão emblemático da era dos dinossauros que até quem não tem interesse em paleontologia já ouviu falar deles. E se você não sabia, foi justamente o Pterodactylus que deu o nome à ordem. Isso porque ele foi o primeiro pterossauro já descoberto. Seus fósseis mais antigos foram encontrados no final do século XVIII, ou seja, ainda antes da descoberta dos dinossauros. Esses fósseis específicos vieram de calcários da Baviera e, considerando tudo, estavam em ótimo estado de preservação. Grande parte do corpo estava intacta, algo quase milagroso quando falamos de pterossauros, cujos esqueletos leves e ocos raramente fossilizam bem. Mesmo assim, apesar da excelente preservação, o primeiro cientista a estudá-los, Cosimo Collini, acabou errando bastante. Em grande parte porque ficou completamente desconcertado com aquela criatura tão estranha. Para ele, aquilo só podia ser um animal marinho. Afinal, as profundezas são conhecidas por abrigar criaturas muito bizarras, o que, de certa forma, não deixa de ser verdade. Partindo dessa suposição, ele tentou explicar como as características do pterossauro teriam ajudado na locomoção aquática. Isso mesmo percebendo que o animal claramente não parecia bem adaptado à água. Seu principal argumento era que aquilo que pareciam ser asas eram, na verdade, grandes nadadeiras alongadas, estruturas que seriam batidas debaixo d'água para gerar propulsão. Collini acreditava que o animal fosse totalmente aquático. Já outros sugeriam que ele fosse anfíbio, dividindo seu tempo entre terra e a água, vivendo de forma semelhante a uma foca. Fora isso, ele não conseguiu dizer muito mais, nem sequer definiu se o animal era um réptil, um mamífero ou algo completamente diferente. Curiosamente, ele chegou a rejeitar explicitamente qualquer relação com morcegos ou aves.
Como o fóssil era bastante completo, não demorou muito para que essa ideia aquática começasse a ser questionada. No início do século XIX, alguns pesquisadores passaram a notar que aquela criatura possuía ossos alongados, ossos que poderiam sustentar uma membrana alar, comparando isso com os dedos alongados que vemos nas asas dos morcegos. Esse foi o primeiro momento em que os pterossauros passaram a ser considerados possíveis animais voadores. Ainda assim, como dá para perceber pelas reconstruções da época, essa visão estava longe de ser precisa. Mesmo assim, essa imagem acabou sendo crucial. Ela foi enviada a outro cientista, Georges Cuvier. Ele ficou intrigado o suficiente para examinar o fóssil pessoalmente. Isso o levou a descrever oficialmente o animal em 1809, dando-lhe um nome que significa aproximadamente dedo alado. Foi um começo promissor, mas os erros ainda persistiam. Ninguém concordava plenamente sobre o que aquela criatura realmente era. Alguns especulavam que se tratava de um morcego, ou de um animal intermediário entre um mamífero e uma ave. Outros, como o próprio Cuvier, acabaram acertando sem saber, ao classificá-lo como um réptil. Isso só seria confirmado mais tarde, à medida que mais espécimes dele e de outros pterossauros foram descobertos. Embora o estilo de vida voador tenha sido esclarecido relativamente cedo, seu suposto passado aquático continuou assombrando o grupo por bastante tempo. Foi apenas na década de 1830 que praticamente todos os paleontólogos aceitaram que o Pterodactylus e os pterossauros em geral eram voadores, e não criaturas marinhas. Ainda assim, vale dizer que em certos casos, esse grupo parecia ser surpreendentemente bom nadador. Hoje sabemos que o Pterodactylus era, na verdade, um pterossauro relativamente pequeno. Ele viveu principalmente na Europa do Jurássico, onde se alimentava de pequenos animais. E embora as profundezas não fossem seu lar, ele realmente gostava de ambientes aquáticos, vivendo próximo a lagoas altamente salinas, onde a vida era rica e abundante. Confundir um animal com outro pode, para alguns, parecer um grande erro, mas pelo menos, nesses casos o animal costuma ser confundido com apenas uma outra criatura, e não com várias ao mesmo tempo, algo que sim, acontece. Prova disso é o exemplo A, o Anomalocaris. Até hoje, mesmo com tudo que sabemos sobre ele, o Anomalocaris continua sendo uma criatura estranha. Basta olhar para ele. E provavelmente não vai te surpreender saber que ele surgiu em um dos períodos mais estranhos da história da vida, o Cambriano. Naquela época, ele era um animal extremamente importante, um dos maiores de sua era, e muito provavelmente um dos primeiros predadores de topo da Terra. Isso considerando tanto seu tamanho incomum quanto as características que indicam uma dieta carnívora. No entanto, quando o primeiro fóssil foi desenterrado, em 1892, ele não foi reconhecido como um predador de topo, nem sequer como um único animal, mas sim como vários, 3, para ser mais preciso. Como muitas outras criaturas estranhas, seu holótipo veio do folheiro de Burgess, no Canadá. Ali, os pesquisadores encontraram uma parte de sua boca, vários apêndices frontais e uma estrutura alongada, semelhante a um tronco. Todos esses 3 elementos foram encontrados próximos uns dos outros. Mas vamos ser honestos, olhando para o Anomalocaris completo, ele já é estranho por si só. Então não é difícil entender por que, naquele momento, os pesquisadores não perceberam que aqueles fósseis pertenciam a uma única criatura. Em vez disso, eles acreditaram que o tronco representava um novo tipo de pepino do mar, os apêndices, um camarão, e a boca, algum tipo de água-viva. No início, eles estavam bastante confiantes nessas classificações. Afinal, parecia ser a única explicação lógica. Imagine então a surpresa quando começaram a encontrar cada vez mais desses fósseis na mesma região, algo que era obviamente confuso. Afinal, por que pepinos do mar, camarões e águas-vivas continuariam morrendo exatamente no mesmo lugar? A resposta era simples, porque na verdade, tudo fazia parte de um único animal. E embora as suposições iniciais tenham sido bem equivocadas, no final das contas isso só tornou o Anomalocaris ainda mais interessante. Ele é, sem dúvida, um dos animais mais estranhos já conhecidos, um representante dos Radiodonta, um grupo extinto de artrópodes do grupo tronco. Como resultado, o Anomalocaris não é realmente um camarão, nem uma água-viva, nem um pepino do mar. Ainda assim, sua aparência incomum manteve essa associação viva. Ele é frequentemente descrito como parecendo um camarão muito estranho. E, de fato, seu nome significa exatamente isso: camarão anormal. E embora ele não fosse um camarão de verdade, nem sequer um parente próximo, mas sim um primo distante, uma coisa é certa: ele fez jus à parte anormal do seu nome.
Agora, o Anomalocaris não é o único animal que foi confundido com vários outros ao mesmo tempo. Existe mais um caso assim. E, novamente, envolve um dinossauro. Um que por muito tempo foi considerado simplesmente o dinossauro mais estranho que já existiu. Diferente da maioria dos erros que mencionei até agora, que surgiram a partir de interpretações equivocadas do que foi encontrado, esse erro aconteceu por causa do que não foi encontrado. E ele envolve o único e inigualável Deinocheirus. Hoje em dia, o Deinocheirus é uma criatura impossível de ignorar, com sua aparência estranha, quase de pato gigante e aqueles braços assustadores. Mas no passado, era fácil não enxergar esse animal. Isso porque originalmente apenas uma pequena fração do seu corpo havia sido descoberta. Assim como Therizinosaurus, esse dinossauro veio diretamente da formação Nemeget. Ele foi encontrado quando pesquisadores se depararam com membros anteriores extremamente danificados, uma cintura escapular, vértebras e algumas costelas. Todos esses ossos tinham proporções imensas, tão grandes que, na época, representavam os maiores braços já descobertos em qualquer animal bípede, e vinham acompanhados de garras igualmente impressionantes. Mas fora isso, não havia mais nada, o que deixou os paleontólogos completamente confusos e quase fascinados. Afinal, quem não ficaria ao encontrar braços e garras gigantes no meio do deserto? Com tão pouca informação, tudo que eles puderam relatar ao mundo foi que no Cretáceo havia existido um dinossauro enorme, presumivelmente um terópode, que vagava pela região empunhando garras absurdas e braços e mãos extraordinariamente grandes. Daí surgiu o nome Deinocheirus, que significa mãos terríveis. Essa não foi de forma alguma a primeira vez que um fóssil incompleto foi encontrado, mas raramente os fragmentos descobertos foram tão provocantes. E mais importante ainda, raramente essa incompletude persistiu por tanto tempo. Após a descoberta inicial e escavações subsequentes, nenhum outro material adicional foi localizado. O Deinocheirus acabou se tornando uma espécie de lenda, descrito como um dos dinossauros mais enigmáticos, misteriosos e bizarros já conhecidos, a ponto de literalmente virar parte de uma exposição itinerante. Isso se estendeu por décadas. Durante esse período, inúmeras ideias sobre sua verdadeira natureza surgiram. A mais impactante e aterradora era de que se tratava de um terópode carnívoro gigante, do tamanho de um T-Rex, um monstro que aterrorizava tudo ao seu redor. Outra hipótese sugeria que ele era, na verdade, um dinossauro gigante semelhante a uma preguiça, que se alimentava de plantas e animais que viviam em árvores. Havia ainda uma terceira ideia, a de que ele seria quase uma entidade à la Slenderman, com braços transformados em armas devastadoras, capazes de agarrar e esmagar outros animais para consumo. Algo realmente extremo, mas no fim das contas, a conclusão era sempre a mesma. Ninguém sabia ao certo o que ele era, e por isso, muitos erros acabaram sendo cometidos. Finalmente, quase 50 anos após sua descoberta original, os pesquisadores tiveram um golpe de sorte. Em 2013, um espécime adicional muito mais completo foi desenterrado. Isso finalmente resolveu o mistério em torno dessa criatura. No entanto, como dá para perceber só de olhar para ela, a realidade acabou sendo tão estranha quanto as especulações. Descobriu-se que se tratava de um ornitomimossauro gigante, com um rosto semelhante ao de um pato, membros assustadores e uma grande corcova nas costas, uma combinação que lhe dava uma aparência bastante marcante. E embora ainda pareça um pouco perturbador, descobriu-se que apesar da presença de grandes garras, o Deinocheirus era algo como um gigante gentil. Suas garras, na verdade, eram cegas, o que levou à ideia de que eram usadas para cavar e coletar plantas, e não para matar outros animais. Além disso, seu crânio era mais especializado para o consumo de vegetação do que de carne. Ao mesmo tempo, um espécime encontrado posteriormente continha escamas de peixe na região do estômago. Isso levou à nova suposição de que esse dinossauro era onívoro, e um onívoro enorme. Hoje, ele é considerado o maior ornitomimossauro já conhecido e um dos maiores terópodes. Ponto final. Alguns espécimes chegavam a cerca de 11 metros de comprimento, com peso estimado em torno de 6,5 toneladas. E há quem acredite que, em certos casos, ele possa ter ultrapassado as 10 toneladas. Então, como dá para perceber, a paleontologia não é perfeita. Descobertas fósseis podem sim levar a erros, especialmente quando os achados são incompletos ou confusos o suficiente para enganar quem os encontrou. Mas às vezes, também cometemos erros justamente quando não encontramos fósseis. Na verdade, existe até um termo para isso: Taxons Lázaro. Ele se refere a situações em que um animal desaparece do registro fóssil e depois reaparece, causando bastante confusão. Talvez o caso mais impressionante desse tipo envolva um peixe.
Um peixe que, aliás, ainda está vivo. E sim, isso foge um pouco do tema de animais extintos, mas é uma história interessante e totalmente relevante. Afinal, todo o problema começou porque acreditávamos que ele estivesse extinto, e por nada menos que 66 milhões de anos. No século XVIII, paleontólogos começaram a desenterrar um novo tipo de peixe em várias formações geológicas. O primeiro exemplar veio da Europa e foi datado do final do Permiano, ou seja, tinha mais de 250 milhões de anos. Era um peixe de tamanho médio que os pesquisadores acreditavam representar um grupo completamente novo de peixes antigos. Eles os chamaram de selacanthus. Esse primeiro espécime não era exatamente impressionante à primeira vista, mas chamou a atenção de alguns cientistas por causa de sua idade extrema, e também porque parecia representar uma forma de transição entre peixes e tetrápodes. Com o tempo, perceberam que esses peixes haviam sobrevivido por um período incrivelmente longo. Outros representantes do grupo foram encontrados em formações do Devoniano, do Jurássico e assim por diante. Embora o público em geral não tenha se empolgado muito com essas descobertas, alguns achados chamaram mais atenção. Um deles foi o Malsonia, do Jurássico, um peixe gigante que podia atingir até 5,3 metros de comprimento. Ele provavelmente se alimentava de presas com casca dura, ou de qualquer animal que pudesse ser sugado para dentro da boca. Esses gigantes, assim como os demais selacanthus, pareciam ser uma parte comum da vida pré-histórica. Mas então, de repente, desapareceram. E em um momento bastante específico, há cerca de 66 milhões de anos, exatamente quando ocorreu o evento de extinção do KT. Isso parecia ser uma evidência clara de que os selacanthus haviam tido o mesmo destino dos dinossauros não aviários. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Em 1938, na costa leste da África do Sul, pescadores locais estavam trabalhando normalmente. Após um dia difícil no mar, retornaram ao porto. Lá, o chefe dos pescadores ligou para uma curadora de museu chamada Marjorie Courtenay Latimer. Ele disse que sua equipe havia capturado muitos peixes que poderiam render boas peças de exposição. A curadora foi até o local e examinou a pilha. A maioria eram tubarões, mas no meio dos peixes, ela notou uma nadadeira azul estranha. Ao puxá-la, revelou-se um peixe relativamente grande, cerca de 1,5 metros de comprimento. Um animal completamente diferente de tudo que ela já tinha visto. E segundo os próprios pescadores, diferente de qualquer coisa que eles haviam visto em 30 anos de trabalho. Sentindo que aquilo era importante, ela embalou o peixe e escreveu uma carta para um cientista experiente. Nela, descreveu o animal em detalhes. Disse que o peixe era coberto por escamas grossas, quase como uma armadura, e que suas nadadeiras lembravam membros, sendo escamosas até uma franja de filamentos. Ela também incluía um desenho. Quase 2 semanas depois, o destinatário J.L.B. Smith finalmente viu o esboço e, essencialmente, entrou em choque. Para ele, aquilo não parecia um peixe moderno, parecia um peixe pré-histórico. Ainda assim, ele tentou conter a empolgação. Apenas respondeu, em letras maiúsculas, pedindo que ela preservasse tudo o que fosse possível. Mais tarde, Courtenay Latimer conseguiu enviar algumas escamas para ele, e isso confirmou seus maiores sonhos. Era um selacantho, um animal que se acreditava extinto havia 66 milhões de anos, agora, literalmente, de volta dos mortos. Quando Smith finalmente viu o espécime pessoalmente, descreveu a sensação como um jato branco e quente atingindo seu corpo. Ele se sentiu trêmulo, feliz, com o corpo inteiro formigando, pois ali, sem qualquer dúvida, estava um selacantho, um gênero que hoje conhecemos como Latimeria. O achado se tornou uma sensação internacional. Ele desencadeou diversas expedições científicas. Não apenas encontraram mais exemplares, como também descobriram uma segunda espécie. Juntas, elas são conhecidas popularmente como o selacantho do Oceano Índico Ocidental e o selacantho indonésio. Assim como alguns de seus parentes antigos, os selacanthos modernos podem atingir tamanhos consideráveis. Chegam a cerca de 2 metros de comprimento e pesam em torno de 90 quilos. Além disso, vivem por muito tempo, até cerca de 100 anos. E por ainda estarem vivos, foi possível estudá-los com muito mais profundidade, inclusive sequenciar seu genoma. Isso levou os cientistas a descobrirem que, ao contrário do que se acreditava inicialmente, os selacanthos não são o grupo mais recente a se separar entre os sarcopterídeos não tetrápodes. Esse título, na verdade, pertence aos peixes pulmonados.
E de forma surpreendente, ou talvez nem tanto se você entende como a evolução funciona, eles também descobriram que os selacanthus continuam evoluindo até hoje. Embora à primeira vista, eles se pareçam bastante com seus ancestrais, especialmente se considerarmos suas centenas de milhões de anos de existência. Mas honestamente, talvez não seja tão surpreendente que criaturas como os selacanthus ainda existam em nossos oceanos, principalmente quando levamos em conta que nós, humanos, mal exploramos 20% deles. E desses 20% que já exploramos, encontramos alguns animais absolutamente insanos. Animais que eu já apresentei em um vídeo no meu outro canal, o Living Zoo. Então, se você tiver interesse em conhecer os gigantes encontrados nas partes mais profundas dos oceanos, dá uma olhada nesse vídeo. O link deve estar em algum lugar por aqui, eu acho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.